Posso começar? Começa então, bora. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Mendes aqui da Escolha Educação, passando para te convidar para mais uma aula muito importante, né? Agora de matemática, uma aula que vai abordar o tema da função quadrática. Então, o professor Alexandre Anzilotti preparou essa aula com toda a dedicação, com todo o carinho, né, para você. E amanhã, lembrando que você fará o Enem, né? De repente, dá uma curtida aí nessa aula, dá uma olhadinha, que pode ser que, né, isso te ajude a resolver aquilo que vem pela frente. Certo, Michael? Concordo, Paulo. Eu acho que vai ser bem bacana dar uma olhada nessa aula. Tem um monte de fazeres ali da matemática que pode te dar várias dicas, te ajudar a organizar o pensamento. E com certeza vai ser uma grande experiência. Só lembrando que a gente está fazendo esse trabalho todo, ele é voluntário, a gente está fazendo tudo com as próprias mãos. Então, se você puder, curte, se está gostando, curte o vídeo, né? Se inscreve, manda para alguém que você sabe que está precisando dar uma olhada nesse tema. Vai ser muito importante para nós, fortalece o conteúdo, o canal e faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, bora para a aula? Bora, vamos lá. Boa aula para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Anzilotti e, como eu falei antes, nós vamos resolver agora duas questões do Enem muito parecidas, as questões 174 e 176 da prova amarela, cujo tema é função quadrática. Eu faço uma breve introdução teórica, bem rápida, mas com algumas dicas valiosas para que vocês usem nas questões de função quadrática. E depois dessa introdução teórica bem rápida, vou resolver as questões uma de cada vez. Primeiro a mais simples e depois uma que é bem parecida e tem apenas um passo a mais. E por último, eu peço que vocês curtam esse vídeo, deixem seus comentários e suas dúvidas para que se fortaleça o trabalho da Escolha Educação. Vamos à aula? Então, vamos fazer um resuminho aqui da função quadrática. A função quadrática ela tem a expressão algébrica ax ao quadrado mais bx mais c. Né? A parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Isso vai depender do sinal desse número aqui, que é o coeficiente a. Se o a for positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Nos dois exercícios que nós vamos resolver, as duas parábolas dos dois exercícios, elas têm a concavidade voltada para baixo, porque o a vai ser negativo. Eu até achei curioso que a prova do Enem trouxe duas questões tão parecidas, né? Com um modelo de resolução muito parecido. Então, aqui estão os gráficos. Tem três elementos importantes aqui, né? Quais são esses três elementos? O primeiro são os zeros da função, que são esses pontos aqui, que a gente vai chamar de x1 e x2. E depois você tem o ponto que é o vértice, que é o ponto mínimo. Ou, no caso da parábola com a concavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo, né? E aqui a gente tem os zeros, que a gente chama de x1 e x2. Como é que eu acho os zeros, que é o x1 e o x2? Muito fácil. Eu pego a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Resolvo essa equação do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente vai resolver a equação pela fórmula de Bhaskara, que é menos b mais e menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Essa fórmula vai nos dar os dois valores do x1 e do x2. Né? E como é que eu acho as coordenadas do vértice? Então, vamos lembrar que todo ponto do plano cartesiano ele vai ter uma abscissa, que é o x, que a gente vai chamar x do vértice, e uma ordenada, que é o y do vértice. Né? Para achar o x do vértice, tem uma fórmula que eu não vou usar agora, mas eu vou deixá-la aqui para vocês. Todo livro de matemática que gosta de fórmula, né, professores que gostam de fórmulas, usam essa fórmula. O pessoal já decora essa fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, com esse b e com esse a, você já calcula o x do vértice. É muito fácil. E para calcular o y do vértice, a gente pega esse valor aqui do x do vértice e coloca na função. Então, a gente vai pegar o ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou escrever assim, a x do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. Faz essas continhas e vai dar o y do vértice.
O y do vértice também tem uma fórmula, que o pessoal também dá nos livros, e muitos alunos decoram, outros não decoram. Eu não gosto de decorar fórmula, nem gosto de pedir que as pessoas decorem fórmulas. Então, eu vou dar um jeito meio lógico assim da gente pensar em como calcular o x do vértice de uma forma que não seja pela fórmula. E é muito simples. Vocês estão vendo aqui a parábola? Se você pensar aqui numa reta aqui, ó, vou desenhar uma reta aqui numa cor amarela, mais fraquinha aqui, uma reta que passa por esse vértice, passa lá pelo x do vértice. Se vocês pensarem bem, a parábola, tudo que acontece aqui na esquerda, acontece aqui na direita. A parábola é simétrica, ou seja, esse x do vértice aqui, ele está bem no meio entre x1 e o x2. Então, qual seria a fórmula para a gente descobrir o x do vértice? Na verdade, não é uma fórmula. Qual seria o raciocínio para a gente descobrir o x do vértice? É somar o x1 e o x2 e dividir por 2. É fazer a média dos zeros da função, né? Isso aqui seria a média dos zeros da função. Lembrando que os zeros são o x1 e o x2. Aí, para calcular o y do vértice, a gente aplica este procedimento aqui. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer nos próximos 2 problemas do Enem de 2022. Aqui eu trago, então, a questão 176, o tema máximo de função quadrática. E eu quero dar uma lida com vocês bem rápida. Então, aqui, ó, ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo. Então, nós estamos tratando de uma epidemia, né? Deixa eu marcar aqui de amarelinho. Então, nós estamos tratando de uma epidemia. Peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês. Então, ao longo de um ano. Está aqui, ó, a fórmula. P de t menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Isso aqui é uma função quadrática. O a é negativo, veja que na frente do t ao quadrado tem um menos, significa que o a é menos 1. Onde t é um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses. Então, 1 janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim por diante. E o valor de p é a quantidade de pessoas. Então, nós estamos falando do quê? De uma função quadrática que relaciona o número de pessoas infectadas e esse número de pessoas infectadas varia segundo o mês. Aí, o que a Secretaria Municipal de Saúde dessa cidade fez? Ela vai fazer uma campanha oficial sobre os cuidados com essa epidemia. E apresentou 5 propostas. As 5 propostas, elas variam segundo os meses. Ó. Por exemplo, a proposta 1, o tempo está entre 1 e 2. 1 menor ou igual a t, menor ou igual a 2. O que significa que essa primeira proposta? Olha, vamos intensificar as propagandas nos meses de janeiro e fevereiro. Ou vamos intensificar as propagandas nos meses de março e abril. Então, o que nós temos que saber? Dentro dessa função, nós vamos ter que saber qual é o mês onde tem mais pessoas infectadas. Porque no mês onde tem mais pessoas infectadas é o mês que a gente vai ter que descobrir, que a gente vai ter que intensificar as campanhas. Ok? Então vamos dar uma reorganizada nessa lousa. E agora vamos começar a colocar os dados aqui. Então qual que é a função que nós temos? Né? Então primeira coisa, vamos escrever a função p de t igual a t menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Conforme eu falei lá no slide anterior, nós vamos ter que achar os zeros dessa função para depois calcular o vértice. A situação gráfica, pessoal, seria algo mais ou menos assim, ó. Eixo x, eixo y, e nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Aqui nós temos o tempo, ou seja, os meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 12, e aqui nós temos o número de pessoas infectadas. O que vai representar o vértice? O vértice vai representar o ponto, o mês, que é o x do vértice, no qual tem mais pessoas infectadas, que é o y do vértice. Quantas pessoas tem infectadas nesse mês? É isso que a parábola mostra. Você põe um x aqui e acha um y aqui. Como eu falei para vocês antes, a gente vai ter que achar o x1 e o x2, que são os zeros. Como que a gente acha os zeros? Igualando a expressão algébrica da parábola a zero. Então vamos fazer isso agora. Menos t ao quadrado mais 10t mais 24 igual a zero. Eu gosto sempre de multiplicar por menos 1.
quando o A é negativo, para a gente ter um A positivo, uma questão, é uma dica que eu dou para vocês assim. Então isso vai ficar t ao quadrado menos 10t menos 24 igual a 0. Vamos lembrar da fórmula de Bhaskara, que eu já lembrei no slide anterior, então vamos aplicar, né, no caso, a fórmula de Bhaskara. Menos b, 10, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4, vezes menos 24. Então vai dar menos 4 vezes menos 24, que vai dar mais 96. Tudo isso dividido por 2a. Como a é 1, embaixo vai ficar apenas 2. Isso vai nos dar t igual a 10, mais e menos 196, raiz quadrada de 196, 14. Tudo isso dividido por 2. Aí nós vamos ter as duas soluções. 10 mais 14, 24, dividido por 2, vai dar 12. E 10 menos 14, que é menos 4, dividido por 2, que vai dar menos 2. Puxa, professor, deu um t negativo, significa que é um número de meses negativo? Não, significa que essa função ela vai ocorrer um pouquinho mais aqui para a esquerda. Então eu vou poder, vamos até redesenhar ela. Então eu vou apagar essa daqui e vamos redesenhá-la para a gente entender, né? Para a gente visualizar, na verdade, né? Um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então aqui está o meu eixo x, meu eixo y, aqui está o meu eixo x. Nós temos então aqui o tempo, os meses, aqui o número de pessoas. O primeiro zero é o 12 e o segundo zero é o menos 2. Então eu vou colocar eles aqui, ó. É um desenho esquemático, não está em escala. E o 12 estaria aqui, né? E a gente vai ter uma parábola que vai fazer este percurso aqui. Como eu ensinei para vocês, vamos calcular o x do vértice. O que é o x do vértice? É a média dos zeros, ou seja, menos 2 mais 12 dividido por 2. Menos 2 mais 12 é 10, dividido por 2 é 5. Esse é o x do vértice. Então aqui o valor, o mês 5, é o mês que tem mais pessoas infectadas. Repare que ele não quer saber quantas são as pessoas infectadas. Ele apenas quer saber quando eu devo intensificar a campanha, né, de prevenção, né, de informação sobre essa pandemia. Eu devo intensificar essa campanha quando o número de pessoas infectadas é máximo. E quando que isso ocorre? Isso ocorre no mês 5, que é o mês de maio. Então, em qual das campanhas eu vou escolher? Entre 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 9 ou 10 e 12? Naturalmente que aquela que tem o mês 5, que é essa campanha número 3, portanto a letra C. Vamos organizar a lousa apenas para a gente mostrar que também dava para fazer por aquela fórmula que eu falei, x do vértice igual a menos b sobre 2a. É muito mais rápido, gente. Então, ó, menos b, o b é 10, vai ficar menos 10. O a é menos 1, é 2 vezes menos 1. Isso daqui vai ficar menos 10 sobre menos 2, que vai dar 5. Então eu cheguei no 5 muito mais rápido. Professor, então por que você fez desse jeito aqui? Eu fiz justamente para ensinar para vocês esta propriedade muito importante da função quadrática, que é a simetria, ou seja, essa reta aqui que vocês estão vendo aqui, ela divide a parábola em duas partes perfeitamente simétricas. E o ponto do x do vértice é sempre a média entre os dois zeros. Tem uma pequena exceção que eu não vou tratar nesse vídeo, que é quando a função não tem zeros, quando o gráfico da parábola não corta o eixo do x, o eixo horizontal. Aí tem um outro jeito de fazer também sem a fórmula. Mas volto a dizer, a fórmula é sempre mais rápida, embora eu prefira sempre os raciocínios mais construtivos. Tá bom? Vamos para o próximo exercício, que é o problema do vôlei, que também, vejam aqui, é um problema de função quadrática, como eu já falei. Vamos aumentar um pouquinho esse texto aqui, para a gente poder ler, e aí a gente depois volta a reduzir para a gente ter um pouquinho de espaço para escrever. Em jogos de voleibol, então o que ele está falando? Tem um jogo de voleibol, a bola tem um saque, que era o antigo saque chamado Jornada nas Estrelas, que o jogador
né, que era o Bernard, ele sacava a bola muito alto, né? E essa trajetória podia ser mais ou menos equiparada a uma parábola. Qual é a expressão algébrica dessa parábola? Está aqui. De novo, ele está dando a expressão algébrica da parábola. E de novo, o A é negativo. Veja o símbolo de menos aqui, o sinal de menos aqui. Então, de novo, o A é negativo, parábola com a concavidade voltada para baixo, né? E, de novo, ele quer saber... então, o que está acontecendo, né, nesse problema? Ele sacava a bola muito alto e ele jogou um campeonato, olha aqui no texto, em vários ginásios. Ele jogou 5 jogos. Um ginásio tinha uma altura de 17 metros, o outro tinha uma altura de 18 metros. Um ginásio tinha uma altura de 17 metros, um ginásio tinha altura de 18, 19, 21 e 40. Né? Nesses 5 ginásios que ele jogou, a bola podia ou não bater no teto. No começo do problema, ele fala que se a bola bate no teto, pela regra do vôlei, o saque fica invalidado e é ponto para o adversário. Então ele quer saber, quando ele fizer esse saque aqui, né, qual vai ser essa altura que ele vai atingir? Qual vai ser essa altura máxima aqui? E será que essa altura máxima vai bater no teto do ginásio? Então o que a gente precisa fazer? De novo, vamos aproveitar o desenho aqui para a gente fazer o nosso eixo aqui, ó. Aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. De novo um desenho esquemático. Aqui nós temos os zeros, né? Então aqui nós temos o X1 e o X2. Não confundam que o cara está sacando aqui, isso é apenas um desenho esquemático. Nós vamos ter que fazer os cálculos para saber exatamente quais são os valores do X1 e do X2. Mas eu sei que o X do vértice está bem no meio entre o X1 e o X2, que seria aqui, na média do X1 e do X2. E eu vou ter que calcular o X do vértice. E agora, nesse problema assim, coisa que eu não tive que fazer no outro, eu vou ter que calcular o Y do vértice, ou seja, qual é essa altura máxima. No exercício anterior eu não precisei calcular o Y, nesse eu vou ter que calcular. Então qual que é o nosso problema? Agora eu vou diminuir o texto. Nós vamos pegar essa expressão, vamos calcular os zeros da parábola, os zeros da função quadrática, vamos fazer a média dos zeros, vamos fazer o cálculo do x do vértice através das médias, e depois nós vamos pegar o x do vértice e colocar aqui no valor de x e fazer o cálculo do y do vértice, que vai ser a altura. Aí a gente ainda tem que fazer o quê? Tem uma coisa nesse problema que eu ainda não falei. A bola, ela parte de uma altura de 1,5 m do solo. Então, esse y do vértice que a gente vai calcular, nós vamos ter que somar 1,5 m, e aí nós vamos ter que olhar essa altura máxima que ele chegou. E aí nós vamos ver se nesses ginásios aqui a bola bateu no teto ou não. E aí ele vai perguntar, o saque desse atleta foi invalidado aonde? Só no ginásio 1, 1 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4 ou em todos? Tá bom? Então vamos reorganizar a lousa. Então vamos copiar aqui. Nós temos menos x ao quadrado sobre 6 menos 7x sobre 3 mais 12. Para achar os zeros, nós vamos ter que fazer o quê? Igualar a zero. Como está igualado a zero, eu posso fazer uma continha para simplificar essa equação aqui, que é, no caso, multiplicar por menos 6. Por que por menos 6, professor? Porque o menos vai transformar esse menos em mais, e multiplicar por 6 vai cancelar esse 6 daqui. Então eu vou multiplicar todos os termos por menos 6. Isso são manhas, né, gente? Que a gente... são coisas da rapidez do cálculo, que a gente vai ganhando com o tempo. E nós vamos ficar com uma equação como? O 6 vai cancelar com 6 e o menos vai cancelar com menos, vai dar mais. Vai ficar x ao quadrado. Esse 6 vai dividir pelo 3, vai dar 2. O menos com menos vai dar mais. E o 2 vezes 7 vai dar mais 14, x. E o 12 vezes menos 6 vai dar menos 72. Muito mais fácil de fazer a fórmula de Bhaskara com esses números aqui, ainda que não sejam números pequenos. Então vamos lembrar de novo a fórmula de Bhaskara. X igual menos b, menos 14, mais e menos raiz quadrada de quem? De b ao quadrado, 196, menos
que vai multiplicar pelo C negativo aqui, que vai dar mais 4 vezes 72. 4 vezes 72 vai dar 288. Já vamos colocar aqui o resultado. 288. Então isso aqui vai dar 2. Continuando, x igual a menos 14, mais e menos. 196 mais 288 dá 484. A raiz de 484 vai ser 22, dividido por 2. Então, de novo, nós vamos ter duas soluções. Quais são? Menos 14 mais 22, 8, dividido por 2, que dá 4. Ou menos 14 menos 22, que é menos 36, dividido por 2, menos 18. De novo, um zero que é negativo e um zero que é positivo. Se a gente for desenhar agora um esquema do nosso gráfico, nós vamos ter um zero lá no menos 18 e um outro zero aqui no 4. E nós vamos ter esquematicamente, pessoal, uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, nós já falamos isso antes. E o que nós queremos saber? Qual é a altura máxima que a bola vai atingir? Qual é o ponto máximo? Qual é o y do vértice máximo? Para achar o y do vértice máximo, nós temos que achar o x do vértice máximo. Esse vai ser o segundo passo, vamos a ele. Então, nosso segundo passo é calcular o x do vértice. Lembrando, então, x do vértice, média dos zeros. É o x1 mais o x2 sobre 2. O que vai ser isso? 4 mais menos 18 dividido por 2. Então, nós temos como resposta o x do vértice igual a 4 menos 18 é menos 14, dividido por 2, que vai dar menos 7. Então, nosso terceiro passo é o cálculo do y do vértice. Para calcular o y do vértice, eu vou pegar o valor do x do vértice, que é o menos 7, e colocar no valor aqui, na fórmula algébrica da função. Então, vamos repetir aqui a função, que era y igual a menos x ao quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. Vamos substituir o x por menos 7, que é o valor do x do vértice, para calcular o y do vértice. Então, vai dar y do vértice igual a menos 7 ao quadrado mais 49. Com o menos na frente, menos 49 sobre 6. Menos 7 vezes menos 7, mais 49 sobre 3, mais 12. Vamos reduzir tudo ao mesmo denominador. O MMC entre 6, 3 e 1 é 6. Lembrando que aqui tem 1. 6 dividido por 6, 1 vezes menos 49, menos 49. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 49, 98. 6 dividido por 6, 6 dividido por 1, 6, vezes 12, mais 72. E aí, vamos finalmente chegar ao valor final do y do vértice. Menos 49 mais 98 vai dar 49. 49 mais 72 vai dar 121 sobre 6. Vale a pena a gente fazer uma aproximação, né, do 121 sobre 6. 120 dividido por 6 dá 20 e ainda tem um sexto. Ou seja, nós temos uma altura que o saque chega de 20,1666, né, metros. E ainda temos que fazer o quê? Somar essa altura, 20,1666, 20,16 aproximadamente, mais 1,5, que era aquela altura, porque o saque saía da mão do jogador que estava a 1,5 m de altura. E aí, isso aqui vai dar aproximadamente 21,66 metros. 666 metros. Esta é a altura que a bola chega, ok? E agora vamos analisar quais alternativas contemplam a resposta. Por último, pessoal, vamos então agora olhar as alternativas. Vejam só, a bola chega a 21,6 metros de altura. 21,6 metros. Os ginásios têm altura de 17, 18, 19, 21 e 40. Então, no ginásio 1, 2, 3 e 4,
a bola vai bater no teto, porque ela chega a 21,6 metros e aqui tudo tem menos do que 21,6 metros. Então, e nesse ginásio que tem 40 metros de altura, a bola não vai bater no teto. A pergunta é, o saque desse atleta vai ser invalidado em quais ginásios? Nos ginásios 1, 2, 3 e 4, que é a resposta, a letra D. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu espero que essa atividade que eu propus para vocês, de correção desses exercícios, tenha servido para vocês revisarem função quadrática. É um tema difícil, é um tema que é considerado difícil, com um pouco de peso algébrico, interpretação gráfica, resolução de fórmula de equação de segundo grau, mas a interpretação que eu trouxe é a de que vocês possam aprender a interpretar o gráfico e o lugar do vértice. São questões muito comuns essas de procurar o máximo de uma função ou o mínimo. E quando fala máximo e mínimo em função quadrática, está sempre relacionado a vértice. E o x do vértice e o y do vértice, com fórmula ou sem fórmula, são elementos importantes para vocês saberem da função quadrática, tá bom? Espero que tenham gostado. Por favor, curtam o nosso trabalho, curtam essa aula, deixem seus comentários. Eu gostaria muito de ouvir se vocês gostaram, se vocês acharam difícil ou fácil, se não entenderam algum pedaço da aula. E curtam, compartilhem com os amigos, divulguem para fortalecer o trabalho da Escolha Educação. Pessoal, um abraço, tudo de bom.